Olá, aqui é o professor Helisson de Andrade. E nessa videoaula falarei sobre o processo de definição de objetivos financeiros. Eu vou lhe apresentar uma maneira de definir metas que se enquadra perfeitamente em tudo o que vimos nesse curso até o momento. Para tal, será oferecido um exemplo bastante didático, até em Excel, que permitirá compreender todo o poder de se definir claramente o que é bom para você e para sua família. No processo de definição de objetivos, que será exposto de agora em diante, aconselho que esteja com a sua missão pessoal e familiar bem definidas, pois elas serão a base para todo o processo de tomada de decisão. Então, como no exemplo, suponha que certo indivíduo apresente a seguinte missão: manter um bom relacionamento familiar, manter-se firme aos princípios de honestidade e integridade, escutar e tentar compreender antes de ser compreendido, planejar as ações e focar energia no que é importante, e ser digno de arcar com as responsabilidades perante a vida. Dessa forma, tendo clareza de sua missão de vida, será preciso estabelecer as prioridades. Suponhamos que essas prioridades desse nosso indivíduo sejam as seguintes. Com relação à família, sempre levar em consideração as emoções de cada um ao tomar uma decisão. Em relação à carreira profissional, buscar melhores oportunidades e desenvolvimento pessoal. Saúde, nunca me comprometer com algo que seja prejudicial ao meu corpo. Dinheiro, não tomar decisões que prejudiquem o planejamento de longo prazo. Definidas, então, missão, prioridades, podemos passar para a definição de objetivos. E esses podem ser somente pessoais ou familiares. Podemos dizer que os objetivos pessoais têm íntima relação com a vitória particular. Você precisa levar em consideração sua missão e prioridades para colocar a escada na parede certa antes de subi-la. Já os objetivos familiares, que significam metas que atingem todas as pessoas próximas a você, precisarão de um algo mais. Já vimos que para a vitória pública, a comunicação empática, busca de sinergia e de terceiras alternativas são elementos importantíssimos. Eles irão nos conferir a autoridade necessária e digna de um líder. Pois bem, já vimos ser importante a redação da missão, estabelecimento de prioridades e que os objetivos podem dizer respeito às suas aspirações pessoais e também de todos aqueles que o cercam. Agora vamos estudar quais são as características de um objetivo financeiro. Primeiramente, os objetivos devem ter prazos muito bem definidos. Sem saber em quanto tempo certo objetivo será alcançado, abrimos espaço para a procrastinação, para o empurrar com a barriga. E tais objetivos precisarão levar em consideração o curto, médio e longo prazos. Não dá para pensar só no dia de hoje e relegar o futuro apenas ao acaso. Nesse curso de mudança de hábitos financeiros, estamos afirmando que é sim possível tomar as rédeas da própria vida e escrever o próprio destino financeiro, não é mesmo? Aqui, planejamento é a palavra de ordem. Bem, uma segunda característica é que um objetivo precisa ter um valor monetário bastante claro. Ou seja, quantos reais precisarei acumular para atingir determinada meta? Nesse ponto, já podemos ver implícita a ideia de que investiremos dinheiro para dar conta dos nossos objetivos, ao invés de conquistá-los com base em financiamentos a juros exorbitantes. O negócio é criar o hábito de receber juros e não de pagá-los. Por fim, os objetivos precisam ter um propósito, uma razão de existirem. Quando buscamos um verdadeiro significado para cada um deles e temos clareza de nossa missão e prioridades, pavimentamos o caminho para aceitarmos abrir mão de certas coisas que nos impediam de guardar dinheiro até então. Assim, terminamos nossa fase inicial para a definição de objetivos financeiros e a seguir apresentarei alguns exemplos de metas traçadas pela família do exemplo anterior,
colocando no papel tudo o que gostariam de fazer com seu dinheiro. Então vamos a eles? Um primeiro objetivo definido pela família é comprar um videogame para o filho. E esse videogame será comprado aí no aniversário e faltam 3 meses para esse aniversário. O valor estimado é de R$ 1.000 e o objetivo é deixar o filho feliz, algo muito importante para os pais. Festa de aniversário do filho. Faltam também, obviamente, 3 meses para o aniversário. O valor estimado da festa que querem fazer é de R$ 3.000. E o propósito é que não pode se deixar passar essa data em branco, né? Não se pode deixar passar essa data em branco. E é preciso tirar fotos, convidar familiares e celebrar esse momento tão especial. Viagem de férias. Daqui 10 meses a família conseguirá aí ter um tempo para tirar férias. E eles pretendem fazer algum tipo de viagem e estimam um valor de R$ 3.000 para isso. O propósito é que a família precisa um pouco também de diversão, de entretenimento e querem curtir alguns momentos agradáveis juntos. Trocar de carro. O prazo que eles deram para fazer essa troca é de 2 anos, valor estimado de R$ 20.000. E o propósito é que o carro já não é novo e provavelmente, a partir desses 2 anos, espera-se que o carro aumente muito os seus custos de manutenção. E ele também não é um carro muito adequado para as aspirações da família, é muito pequeno, precisaria de algo com espaço maior para levar todas as malas e as roupas da família quando forem fazer essa viagem. Tá, ok? Eles não estão contentes nem com o estilo do carro, muito menos com o esperado aumento dos custos de manutenção. Outro objetivo aqui é a reforma da casa. Esperam fazer aí essa reforma no prazo de 1 ano. E o valor estimado para essa reforma é de R$ 8.000. Propósito. A sala e o quintal estão com diversos problemas aí estruturais, precisando de uma boa reforma. E além da reforma em si, isso será bom para o bem-estar da família, né? E para que os problemas também não se agravem com o tempo e precisando gastar mais dinheiro. Querem também guardar dinheiro para a faculdade do filho, o prazo de 10 anos e o valor estimado aí que eles pretendem guardar para dar uma tranquilidade quando o filho entrar na faculdade é de R$ 25.000 e o propósito é garantir uma boa educação para o filho. E por fim, um último objetivo que nós estamos colocando aqui no exemplo para essa família é guardar dinheiro para o futuro, né? Prazo aí de 30 anos, eles querem acumular 150 mil para garantir uma renda complementar à aposentadoria, permitindo viver aí uma terceira idade com uma maior tranquilidade. Tá ok? Então esses são os objetivos que foram definidos aqui para a nossa família do exemplo em questão. E agora nós vamos colocar todas essas informações em uma planilha em Excel para nós fazermos algumas simulações sobre o que é possível fazer hoje, o que não é, em relação a esses objetivos. Vamos lá? Veja aqui nessa planilha, na primeira coluna eu coloquei os objetivos. Então, desde o videogame, festa de aniversário, viagem, até a aposentadoria. Na segunda coluna eu coloquei o prazo em que essa família se propôs a conquistar cada um desses objetivos. Desde o videogame aqui em 3 meses até a aposentadoria em 360 meses. Na terceira coluna eu tenho o valor estimado para a conquista de cada um desses objetivos. No caso do videogame, R$ 1.000 é o valor do videogame e esperam acumular aí nos próximos anos o valor de 150 mil. Eu não coloquei aqui os propósitos, tá ok? Porque já foram definidos nos slides anteriores. E a novidade está nessa quarta coluna, em que eu calculo quanto eu tenho que guardar de dinheiro por mês para que depois desse período, esse prazo aqui, eu tenha exatamente os valores referentes a cada um desses objetivos. Para isso, eu fixei uma taxa de juros aqui de 0,5% ao mês. E utilizei, se eu clicar nessa célula, vocês vão ver que eu utilizei uma fórmula chamada PGTO no Excel. Essa fórmula ela nos mostra, se eu clicar aqui em inserir função, ela nos dá a possibilidade de jogar a taxa de juros, o número de períodos, o valor que eu quero acumular
Esse 1 significa que eu estou começando a guardar dinheiro a partir de hoje, da tomada de decisão. E a hora que eu dou OK, ele calcula o valor a ser poupado mensal. Então, portanto, investindo R$ 330,02 durante 3 meses, a uma taxa de juros de 0,5% ao mês, eu vou ter acumulado R$ 1.000. Da mesma forma, para a aposentadoria, se eu depositar R$ 148,58 durante 360 meses, a uma taxa de 0,5% ao mês, eu chego num valor de R$ 150 mil. Tá ok? Pois bem, mas por que fazer esse cálculo de o valor a ser poupado mensalmente para cada um dos objetivos é importante? A questão que eu quero dizer é a seguinte: a vida é feita de escolhas e, geralmente, os nossos sonhos ultrapassam nossas possibilidades financeiras de realizá-los. Ou seja, sempre precisaremos escolher, abrir mão de algo para ter outra coisa que seja mais importante. Tá ok? Então vamos voltar à nossa planilha aqui no Excel. Ao considerar que essa família fez toda uma análise do seu fluxo de caixa, que nós aprendemos nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, e calculou-se que a diferença entre receita e despesa é de R$ 800. Ou seja, de tudo que ela ganha menos tudo que ela gasta no mês, essa família consegue guardar aí R$ 800 por mês. Conseguiria guardar 800 para cumprir com seus objetivos de curto, médio e longo prazos, ok? Veja, quando eu falo que a vida é feita de escolhas, é que todos os objetivos devem caber, devem ser possíveis de serem enquadrados dentro da receita líquida atual. Veja que no caso da nossa família, para conseguir cumprir todos esses objetivos, seria necessário guardar R$ 3.340,12 todo mês. Veja que essa família, então, está muito longe de conquistar todos os objetivos com base na sua realidade atual. Como que ela poderia, então, conseguir conquistar aí, talvez mais objetivos? A primeira forma seria gastando menos e ganhando mais. Se ela, por um acaso, conseguisse fazer com que sua receita líquida fosse de 3.340,12, aí sim ela teria o dinheiro suficiente para atingir todos os objetivos que foram delineados pela família. Tá ok? Mas não é o caso, ela só tem R$ 800 e teria que ter 3.340 para fazer frente a todos esses objetivos de curto, médio e longo prazo. O que acontece na prática com quem não utiliza desse tipo de análise, desse tipo de técnica, de processo para a definição dos seus objetivos? Elas ficam sempre nos objetivos sempre de curto prazo. Elas pensam o seguinte: olha, eu vou comprar o videogame, porque eu tenho condições, e a hora que ela termina de passar o videogame, ela fala assim, agora eu vou guardar dinheiro para a viagem. Só que passado o aniversário do filho, vai surgir alguma outra demanda, tanto do próprio filho como no próprio aniversário do pai ou da mãe, e ela vai novamente utilizar aquele dinheiro para objetivos de curto prazo. Nós temos muito mais anseios do que o nosso dinheiro geralmente vai ser possível do nosso dinheiro comprar. E as pessoas que não se planejam, que não fazem seus objetivos de curto, médio e longo prazo caberem dentro da própria receita líquida, que é o dinheiro que nós vamos investir mês a mês para a conquista dos nossos objetivos, elas vão sempre acabar ficando em objetivos de curtíssimo prazo. Tá ok? Existem aqueles que vão lá e compram uma casa. Mas eu tenho um objetivo de longo prazo. Eu comprei minha casa própria. E faz um financiamento que boa parte do salário vai para o financiamento da casa. Você vê que, em geral, essas pessoas ficam bastante apertadas para fazer as coisas mais corriqueiras, quanto mais fazer uma viagem ou coisa assim. Elas sempre se limitam ao pagamento de financiamento da casa e aos itens de
primeira necessidade, como roupa, comida e tal. Acaba faltando dinheiro para outras questões, por quê? O planejamento talvez não tenha sido bem feito para considerar outros objetivos além da casa própria. É óbvio, se a casa própria for a sua principal prioridade, talvez valha a pena o esforço. Mas é bacana que essa reflexão venha antes, que a gente possa então traçar uma estratégia que maximize o nosso bem-estar, que seja, dentre as possibilidades, a que melhor se adequa à sua situação e da sua família. Tá ok? Então, a primeira questão que eu queria deixar claro já nessa parte, é que nós não conseguimos ter tudo o que nós queremos. As pessoas que financiam e vivem rolando dívida no cartão de crédito, cheque especial, elas sempre querem conquistar tudo no curto prazo e acabam pagando juros sobre isso, não tem planejamento, e todas as decisões que podem ser tomadas a longo prazo acabam não sendo feitas, não sendo realizadas, e elas acabam pagando muito mais juros do que recebendo. Aqui nós estamos ganhando juros, e quanto maior o prazo, maior o efeito desses juros que nós vamos acumulando ao longo do período. Mas vamos continuar com a nossa análise. Veja como é bacana o trabalho com essa tabelinha. Primeira coisa então que nós podemos constatar com os meus R$800 não dá para eu conquistar todos esses objetivos. E vimos também que não adianta, eu vou primeiro fazer o videogame, a hora que eu acabar vai sobrar dinheiro para o aniversário, a hora que eu acabar eu começo a fazer para viagem, depois eu faço para trocar de carro. Na verdade, isso na prática não se sustenta, porque eu sempre vou achar objetivos de curto prazo e vou me financiando, eu tenho que terminar de pagar aquela dívida e eu não consigo progredir e acumular patrimônio. Então, sempre eu tenho que fazer com que dentro da minha receita líquida caibam todos os objetivos possíveis, tá ok? Bom, então a primeira questão que nós vimos para que caibam mais objetivos dentro da minha situação financeira, uma possibilidade seria gastar cada vez menos ou ganhar cada vez mais, ou seja, aumentar o valor da receita líquida, o valor que me sobra por mês para atingir os meus objetivos. Se ela, por exemplo, for zero, eu não vou conseguir conquistar nenhum objetivo de longo prazo, tá ok? O que eu vou acabar fazendo é financiando e patinando e correndo atrás do próprio rabo sempre. O que a gente está fazendo aqui é uma estratégia para se aproveitar dos juros. É o que a turma fala de fazer o dinheiro trabalhar para a gente. A gente guarda uma parte, os juros nos dão outra e eu vou conquistando os objetivos com o dinheiro que eu tenho. Consigo até comprar tudo à vista, muito mais barato. E aí isso vai exigir aí paciência e disciplina, tá ok? Bom, então, além de gastar menos e ganhar mais, eu quero deixar também uma outra observação. Quando eu falo gastar menos, eu tenho uma planilhinha bem definida dessa, abrir mão de algo se torna mais fácil. Se eu não tenho esses objetivos claros, com prazo, valor e propósito, eu nem sei quanto eu tenho que guardar de dinheiro para cada um deles, a gente vive num mundo meio que sem um pouco sentido, as pessoas sentem um vazio muito grande. Eu até deixei um artiguinho lá, a diferença entre prazer e o deleite. As pessoas vivem num mundo de prazer momentâneo, um prazer efêmero, e de comprar alguma coisa, se sentir feliz com aquilo, e depois volta ao vazio novamente e tem que comprar mais alguma coisa para sentir algum tipo de prazer na vida. Aqui a gente está falando de curtir o platô, de conquistar algo ao longo do tempo. Então, abrir mão, gastar menos, abrir mão, significa aqui conquistar objetivos que realmente valem a pena. Nesse caso também, fazer hora extra acaba fazendo mais sentido do que o comum. O comum o que é? As pessoas fazerem hora extra, tentar ganhar mais para pagar as dívidas, para não ficar no vermelho. Aqui não, você se esforçar um pouco mais, ter algum tipo de renda adicional, faz mais sentido porque você está indo em busca das coisas que são realmente importantes para você. Pois bem, feito esse parênteses, então eu posso, para conseguir conquistar os meus objetivos, ganhar mais ou gastar menos. Mas também existem outras coisas que eu posso fazer. Uma primeira coisa é mexer nos prazos. Então, e se eu, por exemplo, vou fazer algumas pequenas simulações aqui. E se ao invés de eu fazer a viagem daqui a 10 meses, eu adiar para daqui a 2 anos, por exemplo, 24 meses. Você vai ver que o valor a ser poupado vai cair de 291 para
117. Ou seja, ao alongar o prazo, eu diminuo a necessidade de dinheiro que eu tenho que poupar por mês para atingir certo objetivo. Quer ver outra coisa que nós podemos fazer também? Eu vou voltar aqui no 12 da viagem e eu posso fazer uma viagem mais barata. Ao invés de fazer uma viagem de 3.000, por exemplo, eu posso fazer uma viagem de 1.500. E se eu aliasse a viagem de 1.500 para um prazo de 2 anos? Veja que aí os objetivos começam a ficar mais fáceis de serem atingidos. Porque eu estou dando mais tempo, diminuindo o valor que eu tenho que depositar por mês e fazendo tudo isso aqui, aos poucos, caberem dentro da minha receita líquida. Bom, Ellison, então eu já entendi que eu preciso economizar, ganhar mais, posso mexer nos prazos, no valor depositado e também que eu posso até investir melhor meu dinheiro, porque quanto maior for a minha rentabilidade, então eu vou aumentar aqui de 0,5 para 0,6, vejam que o valor a poupar de todos os itens somados vai passar de 3.106 para 3.048. Logo, se eu conseguir aplicar melhor meu dinheiro, eu vou ter um valor, eu vou precisar depositar mensalmente menos para atingir os mesmos objetivos, tá ok? Mas, voltando aqui na situação, então eu já sei que eu preciso gastar menos, que eu preciso ganhar mais, que eu preciso investir a minha receita líquida em investimentos que deem o melhor retorno possível e que a hora que eu vá definir os meus objetivos pessoais ou familiares, eu ainda tenho a capacidade de mexer no prazo, adiando, por exemplo, algum objetivo, e posso também mexer no valor do objetivo. Talvez eu não precise fazer uma reforma de 8.000, talvez eu possa trocar o carro, mas por um carro muito mais econômico, que dê muito menos despesa do que aquele inicialmente pensado. E sei que mesmo assim, fatalmente, para esse exemplo em especial, vai ser ainda difícil encaixar todos esses objetivos por maior habilidade que se tenha. E aí vai chegar o momento que eu vou precisar cortar alguns objetivos. Como eu bem disse até agora, não geralmente os nossos sonhos são maiores do que as nossas possibilidades financeiras vão nos oferecer. Ok? Geralmente a gente tem bastante sonhos, bastante coisas que a gente quer fazer, mas eu vou precisar escolher. E para escolher, a gente já viu quais coisas são importantes. Eu preciso ter clareza da minha missão pessoal. Eu estou voltando aqui. Preciso ter clareza que eu quero manter um bom relacionamento familiar, firme aos princípios, escutar, tentar compreender, ser compreendido, planejar minhas ações e focar no que é importante e ser digno de arcar com as responsabilidades perante a vida. Nesse processo, eu preciso ter essa missão bem clara para que as minhas ações externalizem aquilo que eu realmente acredito. E não vire algo que eu vou fazer com que os objetivos a serem alcançados seja o que eu apenas acho melhor. Que eu estabeleça saques emocionais na conta da minha família. Que eu perca o benefício da sinergia. Que eu instaure apenas o poder pelo poder de provedor da casa. É bacana que você se mantenha forte e firme na sua missão e também em relação às suas prioridades. Você acaba definindo vários objetivos, prazos, metas, quanto de dinheiro eu vou ter que guardar. Decido com a família o que é possível de cortar, quais são as possibilidades de ganhar mais dinheiro, adia alguma coisa. E veja, aqui também temos uma coisa importantíssima, que é a busca da terceira alternativa. Talvez o presente do filho, que hoje é um videogame, se nós conversarmos bastante com ele, a gente consiga transformar esse presente de R$1.000 em 3 meses em alguma outra coisa que todo mundo fique mais satisfeito, que o dinheiro não precise ser gasto nesse momento, que o filho se sinta satisfeito. Talvez existem coisas que seu filho está demandando de você que nem necessitariam de dinheiro. Talvez a necessidade de ter bens é para completar uma falta que os próprios pais às vezes acabam
tendo na vida efetiva dos filhos devido ao excesso de trabalho, né? A ficar sempre correndo atrás de coisas que são urgentes e esquecendo das questões importantes. Tá ok? Então vamos voltar aqui para a planilha. O que eu estou querendo dizer, no final das contas, com um exemplo aqui bastante simples, é que o processo de definição de objetivos, ele é uma ferramenta, esse processo que eu estou mostrando para você, é uma ferramenta que acaba englobando tudo o que já aprendemos nesse curso. Quando falamos aqui de taxa de juros, estamos falando assim, olha, quanto melhor você investir seu dinheiro, mais objetivos você vai ter para conquistar, porque menos dinheiro você vai precisar guardar, né? Quanto maior a taxa de juros, menor o valor necessário a ser poupado para fazer frente aos seus objetivos. Também é interessante você ter aquele olhar de dentro para fora, ter um paradigma mais interessante para decidir, será que isso aqui são prioridades realmente? O que vale a pena? O que é importante? Não é verdade? Você tem também em suas mãos o poder de se autodisciplinar, de se autoconhecer e conseguir esperar que os eventos ocorram na hora certa, na hora que seja possível deles ocorrerem. Às vezes você está totalmente endividado, totalmente conturbado, você tem que dar atenção às coisas que são principais, em reatar os relacionamentos, em sair daquele momento, daquela situação de muitas dívidas, para só depois você poder galgar novos patamares, pensando em investir dinheiro em outros objetivos que também sejam importantes em sua caminhada, nessa jornada rumo aí a uma vida que você possa olhar para trás e dizer que valeu a pena. Tá ok? Então essa planilhinha vai ficar à sua disposição nesse curso e vocês podem deixar nos comentários quaisquer tipos de dúvidas em relação à sua utilização, mas eu acho que o mais interessante de tudo é o conceito de mostrar numa coisa fria com números quanta coisa tem envolvida, né? Quanto caminho tem a ser percorrido e como muitas das coisas, das suas atitudes acabam levando ao seu sucesso ou ao seu fracasso financeiro. As informações estão dadas sobre como a gente jogar bem na defesa, como jogar bem no ataque e como agora, nesse quarto momento aqui do segundo módulo, a como definir seus objetivos financeiros de uma maneira técnica. Mas não apenas técnica, levando-se em consideração o ser humano, né? E as pessoas que o cercam, que são a sua família, amigos e pessoas do seu próprio trabalho. E vimos que isso não é a coisa mais fácil do mundo, mas que é possível você conseguir botar um pouco de ordem nesse sistema, né? A disciplina aqui, ela te oferece a liberdade necessária para conquistar os seus sonhos e fazer da sua vida algo que você sinta realmente orgulho. Não é isso? Então, só resumindo aqui, defina seus objetivos, lembre-se de da missão e de quais são as suas prioridades. Elimine objetivos que não façam tanto sentido quanto outros. Trabalhe com os prazos, tenha paciência, adie sonhos se isso for possível. Reveja o valor desses seus objetivos, se não é possível conquistá-lo de uma maneira mais em conta, sem gastar tanto, para que você não precise depositar tanto dinheiro mensalmente. Não caia na armadilha de, primeiro eu vou pagar esse videogame e a festa do aniversário, e a hora que sobrar dinheiro eu vou fazer outra coisa. Isso não dá, tá ok? O ser humano não é assim. Existem casos e casos aí, os meus alunos, por exemplo, que fazem faculdade, a hora que acabar a faculdade eu vou conseguir guardar dinheiro. Não é assim que funciona, tá ok? Óbvio que pode ser momentos pontuais que isso ocorra, mas o hábito de guardar dinheiro independe do valor que você está depositando, né? É sempre possível apertar ali, apertar um pouquinho aqui, tentar novas oportunidades para criar o hábito de guardar o dinheiro, ok? Para objetivos diferentes. E sendo cada um desses objetivos diferentes, obviamente a taxa de remuneração também vai ser diferente, porque escolheremos ativos financeiros distintos. Que cada objetivo vai demandar uma aplicação financeira distinta. Então, é um resumo bastante grande
que eu acho que uma simples tabela como essa nos faz refletir sobre a importância do planejamento financeiro em nossas vidas e da nossa família, tá ok? Então é isso, pessoal. Boa sorte por aí, espero que estejam gostando do curso. Tem bastante coisa interessante ainda para nós vermos nas próximas aulas. Um forte abraço e até mais.